Olá, eu sou Mônica Bento e estou compartilhando com vocês o livro Mães Intercessoras de Hernandes Dias Lopes. Nós estamos no capítulo 4, que eu vou ler o título aqui para vocês. Deus está procurando mães que estejam prontas a se sacrificar para ver os seus filhos na presença de Deus. Inicialmente, a gente pode ter a impressão de que serão palavras doces, mas muito pelo contrário, são palavras marcantes que vão provocar até mesmo um desconforto. Olha essa frase de destaque aqui já no início. Deus está procurando mães que estejam prontas a não apenas gerar filhos fisicamente, mas que também estejam dispostas a sofrer as dores de parto, para vê-los nascer de novo para uma nova vida em Cristo. O autor começa contextualizando a situação da nossa sociedade atual e até mesmo o comportamento das mães muito preocupadas com suas carreiras, com sua aparência física. E aí vem muitas informações pesquisadas com relação à tendência, à moda, a comportamentos, a objetos de luxo, a busca incessante por uma vida confortável e até mesmo aquilo que foi visto lá no capítulo anterior em relação a famílias que estão perdendo o foco. Pais completamente desnorteados, perdidos, frouxos, sem entender qual é o seu papel para mudar a realidade dos seus filhos. Filhos entregues a babás, à televisão, às redes sociais, ao YouTube, aos vídeos, aos jogos, filhos soltos, sem disciplina, sem cuidados, sem amor, sem presença. Ele fala inclusive o exemplo de um pai que lutou por muitos anos para conquistar uma herança para os seus filhos. Então, a alegria dele é chegar a cada declaração do imposto de renda e apresentar um novo imóvel, um novo sítio, um novo apartamento. E ele, para conseguir alcançar tudo isso, ele saía de casa muito cedo, então não via os filhos pela manhã. Chegava muito tarde em casa, também não via os filhos à noite. E o resultado disso foram 3 filhos entregues às drogas, né, numa situação deplorável, e um patrimônio que não servia para nada. Eu entendo aqui que o autor não está criticando a busca por patrimônio, por construir conforto e riqueza. O grande problema são os valores invertidos, né? A prioridade. Ele falou, amou mais ao dinheiro do que aos filhos, porque deixou de olhar, dar atenção e cuidado aos filhos para conquistar. Aquilo que ele, né, interpretou errado sobre o que tem valor. Não era a herança que tinha o valor, e sim a presença. E a gente entender que nessa fase, né, de desenvolvimento da criança é tão importante que a gente esteja ali ao lado deles. Ele fala que estamos vivendo crises avassaladoras e a maior de todas as crises é a família, né? Os lares estão sendo destruídos, muitos filhos sem rumo, sem limite, sem disciplina, sem amor, porque os próprios pais estão perdidos. O barco da família está afundando, né? Porque os pais, que é quem tem o leme, não sabe o que fazer, perderam o rumo da viagem. A Bíblia nos diz que os filhos são heranças de Deus, então é um privilégio para a gente. Né? O próprio sacrifício que a gente assume quando abrimos mão das nossas escolhas em favor da educação dos filhos, em favor do desenvolvimento das crianças, isso é um privilégio, né? É um presente que Deus está nos dando. E nenhum sucesso compensa o fracasso da nossa família. E aqui a gente entra no Salmo 127, que fala que os filhos são como herança de Deus e flechas nas mãos do guerreiro. Então, nosso papel como pais é mesmo de um guerreiro. O autor fala que nós estamos numa luta. E essa luta é para todos. Não existe a possibilidade da gente se esquivar, da gente não querer lutar, porque é obrigatório, é pré-requisito dos pais enfrentar uma vida de luta com os seus filhos, né? Não contra os seus filhos, mas para vencer junto com os filhos. E aí ele coloca os pais como guerreiros em 3 papéis. O primeiro deles é que a flecha, antes de ser usada, precisa ser carregada pelo guerreiro. Então, nós precisamos física, emocional e espiritualmente carregar os nossos filhos, né? Durante uma boa preparação, uma fase extensa de preparo. Isso diz respeito aos cuidados básicos, né? Então, alimentação, moradia, segurança, educação, né? Todos os direitos da criança. Emocionalmente, né? Com a nossa presença, com a nossa atenção, nosso cuidado, nosso carinho.
espiritualmente, ensinando nossos filhos no caminho da salvação, no caminho de Deus. E aqui em segundo, a flecha precisa ser lançada para longe. Então, nós já sabemos que vai chegar o momento em que os nossos filhos vão sair debaixo das nossas asas. E que eles sigam o caminho que o Senhor preparou para eles e não aquilo que a gente acha que é melhor ou deixar bem pertinho da gente para a gente continuar controlando, manipulando, né? Não é isso que o Senhor espera de nós. Cada fase tem o seu propósito e aqui ele já está falando na fase onde os filhos vão sair de perto da gente, né? Vão buscar o caminho que o Senhor tem para eles, o propósito de Deus para a vida deles. E o terceiro, a flecha precisa ser lançada na direção de um alvo específico. E o grande alvo que Deus deixou para os nossos filhos é a glória de Deus. Então, o guerreiro, quando ele lança a sua flecha, não é para qualquer lugar, né? Ele não pega simplesmente e atira a flecha. Ele tem um propósito, um alvo. E aqui, fazendo essa analogia com a educação dos nossos filhos, o autor fala que o grande alvo para o qual devemos direcionar os nossos filhos é a glória de Deus. Então a gente precisa ensiná-los a viver para a glória de Deus, né? A estudar para a glória de Deus, a se casar para a glória de Deus, né? Preparar nossos filhos para esse glorioso objetivo. Isso é o principal. E que a gente entenda que nenhum sacrifício é grande demais para alcançar isso. Ele fala que nossos filhos merecem todo o nosso investimento, que eles vierem de Deus e devem ser consagrados de volta a Deus. Vale a pena, né, pagarmos o preço. Cada um tem a sua direção, cada um sabe o que significa pagar esse preço. E ele dá o exemplo de uma ave que se chama pelicano, que ele sai para procurar o alimento para os seus filhos e quando ele não encontra, ele rasga o próprio peito e dá o seu sangue para alimentar o filho. E a gente avalia o quanto a gente está disposto a jejuar, a orar, a dar um bom exemplo, a ser alguém em que nossos filhos possam se espelhar até mesmo na busca, principalmente, né, na busca que a gente tem ao Senhor. Aí ele conta uma história comovente de uma mãe que tinha uma mão muito feia. E a filha tinha vergonha da mão da mãe. Inclusive, quando as amigas iam na casa dela para fazer trabalho escolar, ela tinha até vergonha de apresentar a mãe, porque era visivelmente feia a mão dessa mãe. E um dia ela teve coragem de perguntar para sua mãe por que a mão dela era tão feia. E a mãe contou que quando ela ainda era bebezinha, a casa pegou fogo e essa mãe chegou até o berço que já estava incendiando e colocou a mão no próprio fogo para conseguir tirar ela do meio do fogo, para salvar, na verdade, né, a sua própria filha. Aquela menina então começou a chorar e enquanto as lágrimas rolavam pela sua face, ela abraçou a sua mãe e disse: "Mamãe, as suas mãos são as mais lindas do mundo." "Elas são lindas, mamãe." Será que você, mãe, está disposta a fazer qualquer sacrifício para salvar os seus filhos? Fica a reflexão e um desejo forte no nosso coração de pagar o preço, né, de fazer nosso papel enquanto há tempo.